Olá, queridos internautas, amigos, de todas as horas. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez no dia de hoje para estudarmos juntos com o nosso querido Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, as palavras de Jesus, Esse livro, Palavras de Vida Eterna, ele consiste numa reflexão realizada pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia do Chico, de vários versículos evangélicos. E o texto de hoje é o capítulo 76, está intitulado Socorramos. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 2, disse o seguinte: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. De certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdias. Evidentemente que nós entendemos que todos esses desacordo, desentendimento, discórdia, desajustes, todos esses conflitos, eles existem em virtude da diversidade dos estágios evolutivos que cada espírito se apresenta aqui na escola Terra, E essa diversidade de estágio, ela é muito importante, porque através dessa diversidade nós aprendemos uns com os outros, Através da diversidade faz-se o progresso. E, na verdade, através dessa diversidade, nós nos tornamos instrumentos da providência divina para as lições do dia a dia, onde nós vamos exercitar no conflito ou na convivência com aqueles que são diferentes e que pensam diferentes de nós, o exercício e a reflexão das virtudes, da tolerância, do respeito, da compreensão, da solidariedade, da empatia. Pensem bem, se nós estivéssemos todos numa situação evolutiva única, no mesmo estágio, o que nós teríamos para trocar uns com os outros? O que nós teríamos para dizer uns aos outros? Então, a diversidade, ela existe para o nosso progresso. Então, ela é um evento importante aqui no planeta Terra. Diz Emmanuel, junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. E nós entendemos, queridos amigos, que essa diversidade é fruto das escolhas que cada um de nós exercita na sua trajetória evolutiva. A história de cada um de nós é escrita com a caneta do livre-arbítrio, E obedece às regras da lei de causa e efeito, Então, nós temos que compreender que cada um está naquele seu estágio e que cada um de nós, se hoje nós entendemos que temos um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de capacidade de amar e de perdoar e de tolerar, nós já estivemos em condições diferentes dessas, E muitas vezes em condições bastante rudimentares, Então, diz Emmanuel, como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Quando nós olhamos à nossa volta, diante da diversidade, nós vemos espíritos
com uma capacidade de amar e de nos ensinar, né, muito maior do que a nossa, e vemos espíritos que precisam aprender muito, até mais do que nós mesmos, né? E aí, esses espíritos que estão ainda numa condição de vida, de condição moral precária, a gente pergunta, né? Como que a gente pode ajudar essas criaturas que estão mergulhadas no erro? A impotência muitas vezes bate à nossa porta, principalmente quando nós julgamos estas criaturas. Quando nós medimos, quando nós avaliamos as escolhas deste próximo segundo as nossas experiências. E aí, o que acontece é que nós, muitas vezes, emitimos um pensamento de censura ou um pensamento de condenação, né? Muitas vezes desejando de forma veemente pelo nosso sentimento uma punição, né? Como se nós tivéssemos o poder de medir, o poder de avaliar aqueles que estão em queda moral. Bom, diz Emmanuel que censurar é fazer mais distância e desprezá-los será perdê-los. Então, quando nós censuramos aquele que erra, aquele que comete uma atrocidade, um absurdo, dentro do nosso padrão cultural, moral, do nosso conhecimento cristão, nós entendemos que aquilo não cabe na atitude de uma pessoa de bem, né? E muitas vezes, em função disso, nós censuramos. E às vezes censuramos, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da indulgência para com os erros, nós censuramos de maneira subliminar, despistada, né? Quando nós, às vezes, proferimos a palavra, coitada, é um ignorante, não sabe o que faz, né? Será que nós estamos nos referindo a ele com misericórdia ou com censura? Uma coisa é misericórdia, outra coisa é censura. Então, o que nós devemos fazer? Desprezá-los, aqueles que erram, procurar manter distância, se afastar deles? Evitar o convívio. Isso também, diz Emmanuel, que nós vamos acabar perdendo as oportunidades de construir laços, né? E desfazer os nós, né? Então, desprezar vem de uma indiferença moral. Uma indiferença moral que está em desacordo à proposta de amor que é a proposta cristã e é a proposta de nosso Pai para cada um de nós, né? O que nos convida, então, o amor é a respeitar aquele que está acometido de um equívoco, segundo a visão que ele mesmo alimenta, e colaborar, né? Esse é o nosso papel. Colaborar naquilo que for possível e que estiver em acordo com a nossa consciência, né? Nós também não podemos nos desrespeitar, né? Para não incorrermos na culpabilidade, na cumplicidade do erro, né? Bom, diz Emmanuel também que é imprescindível que saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. O bem efetivo e incessante depende muito da situação, das circunstâncias que nos envolvem, né? E o que a vida nos pede, né? Nos solicita
Muitas vezes, esse bem efetivo e incessante é apenas um aconselhamento. Muitas vezes, esse bem incessante e efetivo é apenas um escutar, fazer uma escuta, sem censura, sem julgamentos, apenas ouvir o que o outro tem a dizer. Às vezes, o bem efetivo e incessante é o estímulo, um estímulo que a criatura precisa para tomar uma decisão, para tomar uma iniciativa. Na medida que nós somos capazes de estimulá-la e encorajá-la ao bem, nós estamos fazendo esse papel que a vida nos pede. Né? Muitas vezes, esse bem efetivo, incessante, é a paciência. É a paciência com aquele que erra inúmeras vezes conosco. E esse bem efetivo, incessante, muitas vezes pode ser a resignação. Quando nós entendemos a situação que o outro se encontra e aceitamos os limites que ele coloca e que ele impõe. Respeitamos a sua condição evolutiva, aquilo que deseja para ele mesmo, que muitas vezes vai resultar, às vezes, em sofrimento, não é, gente? São decisões que, às vezes, vão resultar em vários sofrimentos. Mas nós estamos aqui para fazer o bem incessante e efetivo, e não para viver a vida do outro. Né? Nós estamos para colaborar, não para viver a vida do outro. Nós não podemos tomar decisões e exercer o livre-arbítrio por ele. Cada um tem a sua história, escreve a sua história com a caneta do seu livre-arbítrio. Né? Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Então, Emmanuel fala, se você quer fazer o bem incessante e efetivo, primeiro, coloque-se um pouco no lugar do outro. Isso se chama o quê? Empatia. Então, a primeira coisa, para que eu possa fazer o bem, eu preciso ser empático com aquele que tem problema, que sofre, que está numa situação de desequilíbrio. Eu preciso promover uma empatia, entender. A empatia é que vai fazer com que nós descubramos a forma de ajudar. Através da empatia, nós conseguiremos nos sensibilizar naquele pontozinho, muitas vezes pequeno, insignificante, mas a gente diz assim, altamente resolutivo. Né? Para que nós consigamos descobrir esse pontinho, é preciso a gente ter empatia com o sofrimento do outro, com o desequilíbrio do outro. Procurar entender. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. A colaboração silenciosa, ela é a mais perfeita ação divina. É o movimento do amor de Deus às criaturas, através das próprias criaturas. Então, quando nós entendemos a condição do outro e ajudamos de forma silenciosa, nos bastidores muitas vezes, sem que a criatura nem perceba que está sendo ajudada, nós somos a providência divina em ação. E é assim que Deus, nosso Pai, intervém na nossa vida. Prestem atenção. Alguém que estava no desespero do desemprego,
Por acaso Deus chegou e falou assim: aqui, vou te dar um emprego amanhã, fica calmo, está tudo bem. Não. O que a providência divina faz? Faz com que alguém fica conhecendo amigo daquele alguém, aí pede um emprego para aquele alguém e aquele alguém arruma um emprego. Então, Deus, no seu amor infinito por nós, nos ajuda através de nós mesmos, das criaturas que nos cercam. E quanto maior o número de criaturas dispostas ao bem, maior a ação da providência divina em favor de nós. Mais a gente alcança as graças, porque as graças vêm através das próprias criaturas do bem, né? Que são influenciadas, que são intuídas, que são sensibilizadas a oferecer aquela saída, aquela direção, aquela solução, né? Aquela alternativa. Nós não temos esse contato direto com Deus presente, né? Mas sempre através dos seus co-criadores, né? As criaturas que agem segundo os fundamentos do amor. Então, diz Emmanuel, se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. Então, a melhor maneira de colaborar são as oportunidades inúmeras que nos surgem, né? E que nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para conseguir perceber que a vida conta conosco, como braço divino, ofertando auxílio àqueles que necessitam. Não há necessidade de você esperar grandes recursos materiais para fazer o bem. Como nós vimos aqui, o bem efetivo e incessante, ele se faz das pequenas coisas do dia a dia. São sementinhas de mostarda que parecem pequenas, infrutíferas, inúteis, mas que são capazes de gerar um bem muito grande e muitas vezes uma grande transformação em outras criaturas, né? Uma mudança completa em famílias, em grupos de espíritos. O rompimento de processos obsessivos dolorosos de séculos. Pequenos gestos do dia a dia. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Então, uma ação imediata que a gente pode tomar e que está ao alcance de todos nós é o pensamento positivo, o pensamento amoroso. E aqui entra como grande alternativa para ajudar aqueles que muitas vezes se sentem sem muitos recursos para fazê-lo, sem muitas portas para bater, né? Sem muitas janelas para abrir, então através da prece, né? Então, o pensamento em vibrações de entendimento e carinho é a prece. E prece todos nós podemos fazer, não é? Em benefício daquele que sofre. O envolvimento daquele que sofre em pensamentos e vibrações positivas e pacificadoras tem uma ação extremamente importante sobre a vida daquele que recebe essas vibrações. Não só no seu psiquismo, mas muitas vezes no seu campo orgânico, físico, né? Então, a prece é um dos instrumentos que está ao alcance de qualquer criatura, que nós podemos lançar mão quando nós não sabemos mais o que fazer,
O que eu posso fazer, meu Deus do céu? Vamos fazer a prece, que é envolver a criatura em pensamentos bons, em pensamentos positivos. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Então, a segunda possibilidade, a primeira é o pensamento positivo e a prece. A segunda possibilidade é a palavra. É o diálogo acolhedor. É aquela conversa em que nós acolhemos com ternura, empatia, sem julgamento, as dificuldades, as queixas, as dores, que o outro nos traz. A gente fica pensando assim, mas quando a gente pensa em dor, a gente só pensa assim, numa pessoa que está passando um sofrimento grande. Mas a criatura que está com ódio, com rancor, com desejo de vingança, está sofrendo também. Porque o ódio, o desejo de vingança, atrai para ela todas as energias que vão dilapidando a sua condição psíquica. Então, mesmo aquele que é agressivo, que guarda ódio, rancor e desejo de vingança, ele está num quadro de sofrimento. E nós precisamos ser empáticos com ele, tentar entender a origem daquele sentimento tão angustiante, tão destruidor, para de alguma forma, através da palavra, nós conseguimos tocar-lhe o coração, não é? Nós precisamos utilizar da palavra, evitando a censura e praticando o acolhimento. Uma terceira possibilidade de socorrer, diz Emmanuel, na atitude. Amparemo-los quanto seja possível. Muitas vezes, a atitude, ela é simplesmente o exemplo. Quando nós temos alguém que precisa perdoar, muitas vezes nós precisamos colocar o perdão em atividade para que ela observe o quanto é bom, qual o retorno que isso traz para ela. Se nós achamos que a criatura tem necessidade de desenvolver a tolerância e a paciência, é preciso que nós exemplifiquemos. Vamos exercitar a tolerância e a paciência perto, principalmente na presença dela, para que através das observações que ela faz, ela consiga aprender que existem formas diferentes de agir e que trazem mais bem-estar do que a forma que tem adotado. Então, em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. Então, nós devemos nos esforçar para despertar no indivíduo que sofre e que pode muitas vezes ser um parente próximo, um amigo, as possibilidades divinas que ele guarda. Quando nós somos empáticos, quando nós somos acolhedores, nós estamos depositando a fé no potencial das virtudes que a criatura tem e que ainda não se desenvolveu. Porque todos nós somos filhos de Deus. E todos nós temos a potencialidade de nos tornarmos espíritos evoluídos e perfeitos. Todos nós, sem exceção. Desde a criatura que
nesse planeta está em estágio primitivo, que muitas vezes ainda tem hábitos próximos aos hábitos dos animais, como se alimentar da carne humana, até essas criaturas, aquele que vive nas palafitas, nas ocas, nas tribos indígenas, até a criatura que está lá dentro dos laboratórios da ciência, produzindo conhecimento, ou nos palácios, todos, sem exceção, têm o potencial de se tornar o espírito perfeito, colaborador, co-criador, né, do nosso Pai. Todos, todos. E nós precisamos aprender isso e conseguir enxergar essa potencialidade no outro. Se a criatura ainda é rancorosa, nós precisamos enxergar a capacidade de amar, por menor que ela seja, que ele já guarda e que ele tem possibilidade de colocar em movimento. Nós vemos no livro Libertação, de André Luiz, quem teve a oportunidade de ler, quem não teve é bom que leia, onde se mostram lá os processos obsessivos e as visitas que são feitas naqueles mundos, né, criados pelas mentes inferiores, em estágio inferior de sofrimento. Quando eles vão buscar um espírito obsessor, que ele tinha uma equipe de outros espíritos viciados, vampirizadores, que trabalhavam com ele no prejuízo de determinadas criaturas, como que ele foi abordado? Depois de várias tentativas de diálogo, e ele era um espírito inteligente, mas que não aceitava a paternidade divina e que desafiava, né, o bem o tempo todo, bastou que o espírito de sua mãe, na última etapa de vida da terra que ele teve, lhe se apresentasse como tal, com todas as características da mãe, né? E se apresentasse a ele e o convidasse para uma jornada diferente. Bastou isso para que aquele pouquinho de potencial amoroso que ele tinha dentro de si fosse colocado todo para fora. E ele, a partir daquele momento, ele aceitou, né, a ser dirigido para as escolas de amparo e de orientação e mudou de atitude a partir daí, né? Então, todos nós temos potencialidades dentro de nós, por maiores que sejam as nossas maldades. Nós temos ali o germe de Deus em nós, do nosso Pai, que precisa ser tocado, buscado para fora, né? E isso é feito através da prece, da palavra, do acolhimento e das atitudes, dos exemplos que a gente dá. Então, despertar o indivíduo é diferente de condenar, de punir, né? É diferente, tá certo? Diz Emmanuel, finalmente: à frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então, devemos sempre lembrar que hoje somos conscientes da potencialidade divina, da paternidade divina que existe dentro de nós.
né? E nós, em função disso, buscamos o bem com todas as nossas forças. Mas há no nosso passado uma história que nos trouxe até aqui hoje, né? E esse passado não se remonta apenas a essa vida, mas também em diversas outras existências anteriores. E esse passado está, provavelmente, ligado a várias outras histórias, a várias outras consciências, a quem nós devemos um pedido de perdão e de misericórdia. Portanto, não estamos em condição de julgar, e certamente que daqui a alguns séculos, quando caminharmos mais na direção do amor, ainda não estaremos em condição de julgar. Porque o nosso passado existe, né? E nós vamos entendendo pouco a pouco que nós fazemos a nossa história, assim como essas criaturas que estão ao nosso redor estão fazendo a delas, né? Vamos sempre colaborar com a providência divina, evitando os julgamentos, mas estando atento nas pequenas oportunidades de plantar a sementinha do bem, para que lá na frente possa render frutos naquele coração que sofre de qualquer tipo de mal. Bom, gente, o que nós gostaríamos de trazer no dia de hoje, de reflexão, né, dessa leitura, nós agradecemos a todos vocês, queridos amigos internautas que acompanham o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Agradecemos a todos que estão presentes na noite de hoje. Hoje, por acaso, nós estamos gravando à noite. E desejamos a todos muita paz, né? Muita alegria, e que nós possamos seguir adiante, plantando o bem sempre que formos chamados.